É interessante notar que uma rentabilidade de 2% a mais na sua carteira de investimentos muda completamente a evolução do seu patrimônio. Isso porque 2% a mais pode fazer você ganhar mais de R$ 1 milhão. Então, imagine o seguinte cenário. Você vai fazer um aporte inicial de 60% do valor de um salário mínimo. Então, não importa se você está vendo esse vídeo logo após eu gravar ele, ou se são anos depois ou décadas depois. O que você precisa é estabeleça um critério do valor que você vai aportar todos os meses. Então, 60% do valor do salário mínimo. Atualmente, esse valor está em R$ 1.000. E eu sei muito bem que o valor do salário mínimo ele não é corrigido pela inflação, mas você deve corrigir esse valor manualmente, conforme você faz os aportes dos próximos meses e corrige de acordo com o IPCA. Então, você vai fazer esse aporte de R$ 1.000 todos os meses e você vai ter uma rentabilidade de 10% ao ano. E no outro cenário, da outra carteira de investimentos, você tem 12% ao ano. Será que a diferença entre eles vai ser muito grande? Chega em R$ 1 milhão? Bem, nós temos primeiramente o curto prazo, 24 meses, 2 anos. Nesse cenário, você fez aportes ao longo de 24 meses. Então, 24 meses vezes R$ 1.000 por mês dá R$ 24.000. É o que você tirou do seu bolso. Mas seu saldo é R$ 26.344. Então, você recebeu de juros mais de R$ 2.300. O que isso efetivamente significa? Significa que você recebeu mais do que 2 vezes o valor que você aporta por mês ao longo desses 2 anos, em juros. O dinheiro trabalhou para você. E em 12%, esse valor ele salta em R$ 500. E geralmente, quando você tem uma rentabilidade de 2% a mais, esse valor ele não muda muito quando se fala em 2 anos. Geralmente é R$ 500 a mais, tá bom? Então, você teria R$ 26.800 de saldo. Então, quase 3 vezes o que você aporta todos os meses. Agora, quando falamos em longo prazo, em 30 anos, são 360 meses. Os juros ele tem mais tempo para trabalhar, para acumular dinheiro para você. E com isso, seu patrimônio ele cresce. Então, no longo prazo, com uma rentabilidade média de 10% na sua carteira de investimentos, você atinge acima de R$ 2 milhões. Em 12%, acima de R$ 3 milhões. Isso significa que, efetivamente, você atingiu aí praticamente R$ 1 milhão de diferença. E você talvez fale assim, mas com certeza os 12% é muito melhor de você aplicar. Com certeza. Só que os 10% ele também é efetivo. Se ambos os cenários forem investimentos que rendem acima do IPCA, então ambos valem a pena. Por quê? Porque se você investiu R$ 360.000 ou um valor corrigido pela inflação, então você tem ali a sua rentabilidade, o seu patrimônio ao longo prazo em 10% em 2 milhões. Isso é 5 vezes o valor que você aplicou. E em 12%, nesse mesmo período, você tem aí cerca de 8 vezes o valor que você aplicou. Então, olha só como que os juros compostos ele acaba trabalhando para você. Só que tem um porém aqui. Qual que é? Basicamente, essas rentabilidades de 10% ao ano e 12% ao ano, elas estão baixas, elas estão defasadas. Por quê? Porque a média da taxa Selic, a principal taxa de juros do nosso país, é 13,85% ao ano. E de onde que eu tirei essa informação? Do próprio Banco Central. De acordo com as taxas de juros que nós temos de fevereiro de 2026 até atualmente, 13,85% ao ano é a média da taxa Selic. A taxa Selic, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, está em 15% ao ano, já há quase 9 meses. Então, muita gente tem ganhado dinheiro com esses investimentos de renda fixa ao longo desse período. Então,
Vamos fazer agora a simulação aqui com esse valor mais próximo da realidade? Nós temos aqui, então, o investimento de R$ 1.000 por mês com 13% e 15%. Ambas as rentabilidades. Será que a diferença também vai dar R$ 1 milhão? E a resposta é que não. Quanto maior a taxa de juros, mesmo que o tempo seja o mesmo, mais vai crescer essa diferença. Não vai ser R$ 1 milhão que você vai ter a diferença de rentabilidade entre um investimento e outro. Vai ser muito maior. Veja só, 13% ao ano. Em 2 anos, no curto prazo, você vai estar com R$ 27 mil. Então, você aportou 24 mil e vai estar com R$ 27 mil. É 3 vezes o valor que você faz de aporte todos os meses. Em 15%, é conforme eu falei, você vai receber cerca de R$ 500 a mais a cada 2% a mais que você tem ali ao longo de 2 anos investidos. Então, 27.500. Agora, a longo prazo, se com 12% você estava em R$ 3 milhões, agora com 13%, com essa rentabilidade média de 13, que está até abaixo da Selic, você tem 3,7 milhões. E com 15%, você tem 5,5 milhões. Uma diferença de 1,85 milhões de reais. É claro, eu sei que uma rentabilidade passada não garante que vai ter uma rentabilidade futura igual. Não é assim que funciona. Mas a média da taxa de juros do nosso país costuma ser muito alta, principalmente porque os governos gastam muito, o Estado é muito grande, nós temos muitos deputados, senadores, servidores públicos, e para manter isso, o Estado tem custo. E uma das formas que o Estado busca controlar esses gastos é elevando a taxa de juros, tá bom? E aí, no último vídeo que eu fiz aqui no canal, inclusive da carteira de investimentos em renda fixa que nós temos aqui, atualmente está chegando em R$ 240 mil, essa pessoa ela perguntou o seguinte: e quando a Selic estiver em 2%, você continuará na renda fixa? Basicamente, pessoal, eu mostro todo sábado como que está o desempenho do CDI e da renda fixa e quanto que eu recebi na semana. E por mês eu estou tirando aí atualmente R$ 2.700, tá bom? Nos últimos 8 meses, em 15% de renda fixa, eu tirei aí em torno de R$ 20 mil. Isso dá cerca de 13 salários mínimos em 8 meses. O que eu não te conto aqui é que eu tive que trabalhar muito, tive que estudar muito, e por conta disso eu consegui crescer o patrimônio, evidentemente. Mas a renda fixa, ela não tem previsão para chegar em 2% ao ano. Não existe essa previsão, conforme ele falou aqui. Isso porque o Banco Central, ele não muda tudo do dia para a noite. Existem sinais. E por isso que tem um quadro aqui no canal que eu faço a análise semanal do Boletim Focus do Banco Central, o relatório que ele divulga todas as segundas-feiras. E o Banco Central, ele sempre se posiciona tanto para investidores quanto para o mercado financeiro. Qual que vai ser a projeção do IPCA, que é a inflação, e da taxa Selic nos próximos anos? Então, para esse ano, a previsão continua alta para a taxa Selic, 12,25%, encerrar a taxa Selic com esse patamar, e os próximos anos também, em média 10%. Então, não há razão para eu me preocupar com o cenário da taxa Selic em 2%, porque não existe previsão disso nos próximos 4 anos, tá bom? Agora, de onde que ele tirou esse cenário aí de 2% ao ano? Basicamente, há cerca de 5, 6 anos atrás, a mínima da Selic na história chegou em 2%, com o presidente Jair Bolsonaro, tá? Então, nesse período, ele estava cortando o tamanho do Estado, diminuindo os gastos públicos e, por conta disso, ele estava conseguindo fazer cortes na Selic. Quando você tem um Estado muito gastador, não tem jeito, você precisa subir a taxa de juros. Até porque a inflação sobe, mas nesse período ele conseguiu abaixar a inflação e ele conseguiu abaixar a taxa Selic. Porém, esse cenário não durou muito tempo. E
esse custo de 2% ao ano na taxa Selic foi pago pelo povo brasileiro e custou muito caro, porque em 2020, ou foi em 2021, nós tivemos um IPCA de 10% ao ano, enquanto a Selic estava em 2%. E o que o Campos Neto teve que fazer na época, o presidente do Banco Central? Subir a Selic para 15%. Esse cenário de 2% ele não sustentou. Então, qualquer pessoa que acaba estudando o cenário dos juros aqui no nosso país, conhece como que é o gasto do governo, como que é a inflação, se posiciona e consegue ganhar dinheiro com isso.